Então, a batalha espiritual, a guerra espiritual, tanto no nível solo, nível cultista ou ideológico, ou no nível estratégico territorial, ela requer e ela tem regras. Uma das regras é a unidade da liderança da igreja. Hoje à tarde eu participei com 62 pastores da Argentina de uma live aqui no Zoom, eu já estive ministrando lá, pregando lá, pude falar para 62 pastores sobre o que nós estamos fazendo aqui no Brasil em termos de unidade e guerra espiritual. E eles estão fazendo lá na Argentina, juntando esses pastores numa região norte da Argentina. E eu fiquei muito feliz de poder colaborar com eles nesse momento. Então, o que eu quero falar com vocês, a unidade, ela é imprescindível. Mas, pastor, unidade é difícil. Gente, a unidade não é porque eu concordo com você. Teologicamente eu concordo, ou, sei lá, religiosamente eu concordo, não. A unidade é pelo corpo de Cristo. Não importa se eu discordo teologicamente, se eu não concordo com tudo que você faz e crê, não importa. Eu posso andar com você apesar das nossas diferenças. E é importante que nós, como líderes, entendamos isso, que eu posso caminhar com todos aqueles que estão comigo, que eu não preciso ser essa pessoa que não vai entender. Eu preciso entender isso, né? Que eu posso caminhar com alguém que está comigo, que caminha comigo. Amém, amados? Então, a unidade dos intercessores. Quanto mais unidade eu tiver, mais autoridade e poder eu tenho, porque eu estou representando a cidade, a igreja da cidade. Então, eu não posso querer fazer guerra sozinho, eu tenho que fazer guerra em unidade. Amém, gente? Então, não faça guerra sozinho, não faça guerra sem ouvir Deus, não faça guerra sem mapeamento. Essas são coisas importantes. Satanás ele quer bloquear a tua mente para que você não lute a guerra espiritual. E os dados do inimigo é tipo assim, a unidade é muito custosa. Os pastores são difíceis, os pastores são orgulhosos. Eu não vou me esforçar pela unidade. Eu não vou trabalhar na minha igreja, o meu pastor não me escuta, não me ouve. Isso são os dados do inimigo. E ele vai trabalhar justamente para desanimar teu coração. E vem, às vezes, até com palavra de Deus, vem na primeira pessoa. Eu acho que eu não devo fazer isso. Mas se aquilo você não concorda com a sua vida, com a sua forma de pensar, não vem de Deus. E nem de você, vem do inimigo. Por isso, nós temos que calar a voz do diabo antes de ouvir a voz de Deus. Nós temos que calar a voz do nosso eu antes de ouvir a voz de Deus. Esses princípios da intercessão que nós ensinamos no curso de intercessão, eles são para a vida toda, eles são para a guerra, eles são para meditação, eles são para tomar decisão. Eu gravei um vídeo sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, bem curtinho, mas é importante você entender isso. É um princípio do mundo espiritual. Encerrar um pouquinho mais essa questão dos atos proféticos, gente. Nós já fizemos muito ato profético. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de fazer um monte de ato profético e nada acontecer. Quantos de vocês já fizeram isso? Depois você já se assim, peraí, por que não mudou nada? Por que nada aconteceu? Primeiro, é que o ato profético ele tem o tempo profético de se realizar. Então, gente, como é que isso acontece? Não é da noite para o dia. Amém, gente? Não é da noite para o dia. Eu não posso fazer um ato profético e esperar que amanhã ele funcione. O tempo profético, ele conta assim, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu conto muito isso no seminário de intercessão, que eu comecei a anotar as profecias proféticas que eram dadas aqui em Curitiba. Em todo ano nós fazíamos um congresso profético de conquista de cidade em Curitiba. Isso foi há anos atrás. E eu anotava as palavras proféticas que os profetas nos davam. Profetas que vieram de fora, dos Estados Unidos, profetas da Colômbia, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, profetas de vários lugares. E profetas nacionais também nos davam várias palavras, né, proféticas. E eu comecei a ver que a palavra profética que era dada para o próximo ano não se cumpria naquele ano. E a do próximo ano também não se cumpria. E eu fui entender que elas se cumpriam dali 5, 10 anos. Tem palavras que foram dadas lá atrás que estão se cumprindo hoje.
Ou seja, a palavra profética, ela não é imediata. Ela tem um tempo profético para se cumprir. E o ato profético, ela tem que ser baseada no que eu ouço de Deus. O que Deus me manda fazer. Mas nós, os crentes, a gente tem um costume muito feio. A gente aprende por imitação. Né? Eu falei isso no primeiro dia, estou falando de novo. A gente imita os atos proféticos que as outras pessoas fizeram em outros lugares. Mas não, eu tenho que saber qual é o ato profético que Deus quer que eu faça na minha cidade, no meu local. Alguns, gente, vai ser sempre. O que nós fizemos lá em Angola? Lá em Angola, nós marcamos com os pastores para fazer um ato profético. Gente, eu podia ter desistido, porque apareceram dois pastores. Dois pastores e alguns irmãos que andavam conosco. E nós que estávamos lá. Mas nem por isso a gente cancelou o ato profético. A gente fez o pedido de perdão, de reconciliação, naquele lugar onde saíam os escravos que vinham para o Brasil, em Benguela, ali bem no centro da cidade, onde era o antigo porto. Hoje tem as ruínas do porto lá e as ruínas da onde os escravos ficavam presos antes de serem embarcados nos navios negreiros. Então, nesse lugar, nós fizemos um ato profético. Gente, isso é pedido de perdão, é arrependimento. Essa arma ela é muito poderosa, porque ela tira as legalidades das trevas, tanto de quem pede perdão, como de quem perdoa. É importante a gente entender que quem perdoa e quem pede perdão está trazendo libertação, está trazendo desatar das trevas. Então, nós temos que conhecer os pecados da nossa cidade, conhecer os pecados que foram cometidos. Como é que a tua cidade foi fundada? Qual é o marco zero? O que está escrito nos monumentos da sua cidade? Aqui em Curitiba, nós mapeamos todos os monumentos. Nós vamos ler um por um e saber o que está escrito ali. E o que está escrito que é relevante, a gente marcou, a gente anotou. Então, é importante a gente saber disso, gente. Nós temos que ter um discernimento, uma astúcia no mundo espiritual para entender isso. Batalha espiritual é feita para destituir as legalidades das trevas sobre uma cidade, sobre um estado e sobre a nação. Então, no Brasil, nós estamos empenhados nisso também. Mas no Brasil ainda nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa para trabalhar ainda no Brasil. Né? Nós não conseguimos ainda, a nível nacional, trazer esse entendimento de norte a sul, de leste a oeste. Você vê que ainda muitas cidades que não têm esse entendimento da batalha espiritual, não têm entendimento da unidade, não entendem como é que essa guerra espiritual é feita. E nós precisamos, então, ir costurando, e entrando, indo mais longe, e trabalhando com os pastores. Eu amo quando eu trabalho com os pastores, quando eu tenho tempo para falar com os pastores sobre isso. É maravilhoso. Então, eu quero falar para vocês que a liderança da igreja tem que estar aprovando, nós temos que ter um ministério profético atuante, nós temos que ter uma intercessão de base e nós temos que ter os guerreiros e os espias. Esses são um quadro para a guerra espiritual. Nós temos que ter os espias, os guerreiros, os intercessores, os profetas e os líderes espirituais. Ou seja, os pastores, apóstolos, profetas, a área de ensino, o corpo de Cristo, né? Tem que estar manifestado para a gente fazer uma guerra espiritual que seja relevante no mundo espiritual das cidades, da nação, e nós precisamos contar com líderes. Eu estou muito feliz que nós temos pastores conosco aqui no seminário, que estão fazendo seminário, e pessoas de influência que estão fazendo seminário. Vocês são pessoas chaves para passar esse conhecimento adiante e juntar um grupo. Pastor, mas em quantos nós temos que estar para começar uma intercessão criativa, uma intercessão de conquista de território? Gente, a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3, estarei eu no meio deles. Gente, a unidade de 3 igrejas, 3 comunidades de intercessores já é uma unidade
poderosíssima numa cidade. Você não precisa ter todos os pastores da cidade reunidos. Aqui em Curitiba nós temos, eu acho que uns 80% da unidade de pastores, porque nós temos 5 grupos de pastores que se reúnem. Nós temos o grupo de pastores das pequenas igrejas, só os pequeninos, só gente até 300 membros. Nós temos o grupo de pastores das IAD, das Assembleias de Deus, mas eles comunicam conosco e participam dos nossos eventos. Nós temos o Núcleo de Comunhão Pastoral, que é o que eu faço parte. Nós temos o COMEP, que é o Conselho dos Ministros Evangélicos do Paraná, que tem mais um tanto de membros. Então, e nós temos alianças de pastores, nós temos 5 grupos que atuam em Curitiba e região metropolitana. Não importa quantos grupos estejam atuando, importante que esteja em unidade. Ah, pastor, mas o grupo que eu estou tem muita política. Gente, fecha os olhos para a política e segue orando pela cidade. Não, vai ter isso nos grupos? Vai ter. Nós vamos ter que conviver com a política? Vamos ter. Tem gente que está com o coração errado, mas não tem problema. O que nos une tem que ser mais forte do que nos divide. Então, eu tenho que entender isso, e eu tenho que me submeter àquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas incríveis, e eu tenho que estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. E, gente, eu quero falar para vocês que o material que vocês vão receber, esse material vai dar um baita gasto para vocês aí no trabalho que vocês vão desenvolver também, tá bom? Então, o material está sendo pronto e nós vamos disponibilizar eles em PDF para vocês. Né? Só ter um pouquinho de paciência que ele já vai sair. Amém, amados? Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje é isso. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor foi bom e misericordioso, né, conosco. Então, eu estou muito feliz por esse tempo, estou muito feliz pelas palavras que compartilhamos e saber que cada um de vocês está sendo pessoas que vão fazer uma enorme diferença no mundo espiritual, vão fazer uma enorme diferença contra as trevas, e nós queremos disponibilizar também a nossa vida, nosso ministério. Se vocês tiverem disponibilidade, nós vamos até a sua cidade, a gente faz o seminário, a gente está aí disponível para servir o corpo de Cristo. Né? Hoje ainda brinquei, né? Eu não sou servo de Cristo, eu sou filho de Deus, mas eu sirvo o corpo de Cristo. Então, nós estamos aí para servir o corpo de Cristo juntamente com vocês e queremos estar dando para vocês suporte naquilo que for necessário para aquilo que vocês estão orando, aquilo que vocês estão fazendo. Amém, queridos? Agora eu quero abrir um período